A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino, e no vídeo de hoje nós vamos mergulhar em um dos relatos mais profundos, sensíveis e consoladores sobre a caminhada cristã, uma reflexão que atravessa gerações e continua falando ao coração de quem enfrenta dor, silêncio e momentos em que parece que Deus está distante, porque certa noite eu sonhei que estava caminhando por uma praia ao lado do Senhor, e enquanto andávamos, cenas da minha vida eram projetadas no céu, como se cada fase da minha história estivesse sendo revelada diante dos meus olhos, e ao olhar para a areia, eu percebia duas pegadas lado a lado, a minha e a de Deus, nos momentos de alegria, de conquistas, de fé fortalecida e de esperança viva, mas à medida que as cenas ficavam mais difíceis, marcadas por dor, perdas, angústias, lágrimas e noites sem respostas, eu notei algo que me incomodou profundamente, pois em alguns trechos da caminhada havia apenas uma pegada na areia, e eram exatamente os períodos mais dolorosos da minha vida, os dias em que eu mais precisei, os momentos em que clamei e senti o céu em silêncio. E então, tomado por uma mistura de frustração, dor e sinceridade, eu questionei a Deus dizendo que não entendia por que Ele havia me deixado só justamente quando eu mais precisava dele. E essa pergunta ecoa até hoje no coração de muitos que caminham na fé, pessoas que oram, confiam, mas em algum momento se sentem abandonadas, esquecidas ou sobrecarregadas pela vida. E então, Senhor, com voz serena, firme e cheia de amor, respondeu algo que muda completamente a forma como enxergamos nossa história, dizendo que nos momentos em que havia apenas uma pegada na areia não era porque Ele havia me deixado, mas porque foi exatamente ali que Ele me tomou nos braços e me carregou. E essa revelação nos ensina uma das verdades mais profundas da fé cristã: Deus não nos abandona no sofrimento, Ele nos sustenta nele, mesmo quando não percebemos, mesmo quando não sentimos, mesmo quando nossas forças acabam. Porque há fases da vida em que não caminhamos, apenas sobrevivemos, e é nesses momentos que a graça de Deus age de forma silenciosa, invisível aos olhos humanos, mas poderosa o suficiente para nos manter de pé. E essa narrativa nos confronta com a nossa percepção limitada, pois muitas vezes interpretamos o silêncio de Deus como ausência, quando na verdade é cuidado. Interpretamos a dor como castigo, quando muitas vezes é processo. Interpretamos o peso como abandono, quando na verdade é Deus nos carregando para que não desistamos no meio do caminho. E a Bíblia nos lembra constantemente que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E essa reflexão nos convida a revisitar nossa própria praia, nossa própria história, e a olhar com mais atenção para as pegadas que ficaram, não apenas com os olhos da dor, mas com os olhos da fé, entendendo que se hoje você se sente cansado, sem forças, desanimado ou confuso, talvez seja exatamente porque Deus está te carregando, e não porque Ele se afastou. E a grande pergunta que fica para nós é profunda e necessária: o que essa reflexão revela sobre a nossa fé quando não vemos respostas imediatas? Como temos reagido quando Deus nos chama a confiar mesmo sem entender? Estamos olhando para a nossa caminhada com os olhos da dor ou com os olhos da fé? Estamos interpretando o silêncio como abandono ou como cuidado? Que essa mensagem nos ajude a descansar, a confiar e a continuar, mesmo quando tudo parece pesado, porque enquanto houver uma pegada na areia, há um Deus fiel sustentando a caminhada. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários, inscreva-se no canal Arnaldo Balbino para não perder os próximos vídeos e ative o sininho para receber todas as notificações. Que Deus te abençoe.